vamos ouvir a voz do Senhor. O tema que nós vamos estudar nesta noite, do módulo 15, a aula 4, da abundância do coração, é o que a boca fala. Sabe que aquilo que tem no teu coração, as crianças podem sair, por favor. Da abundância do coração, é o que a boca fala. Aquilo que você tem no seu coração, é o que vai sair dos seus lábios. O salmista, no Salmos 19, no versículo 14, diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos a Deus. Deus eterno, justo, soberano e verdadeiro. Louvamos ao teu nome e te bendizemos por cada um dos teus incontáveis benefícios. Nesta hora, Pai, apresentamos diante de Ti este momento tão precioso. E pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos convença destas verdades. Pai, eu tenho a consciência exata que o teu povo veio esta noite à tua casa para te ouvir. Eu tenho certeza absoluta que este povo está aqui por tua causa. Eu estou aqui por tua causa. Por isso, fala conosco. Fala aos nossos corações, a nossa mente espiritual. Fala, revela-te a nós por intermédio da luz da tua palavra. Nos abrimos para crescer nesta noite, na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Mel. Graças a Deus pela sua vida. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, minha família espiritual. Nós já estamos alguns cultos aprendendo acerca do falar, da colheita que há naquilo que nós falamos. O Senhor tem nos ensinado que o que nós falamos tem consequências, tem implicações, porque o mundo espiritual se move de acordo com as nossas palavras. A Bíblia diz que aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus. Aquilo que desligamos na terra é desligado nos céus. A Bíblia diz que a morte e a vida, diz o sábio, estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O tema da mensagem de hoje é da abundância do coração, ou seja, de tudo aquilo que você tem no seu coração, é o que a boca fala. Hoje eu estava meditando neste texto bíblico, nesta passagem do Salmos 19, 14, estava estudando a palavra, e o Senhor falava à minha mente espiritual algo muito importante que eu quero repartir com a igreja. A importância de não deixar um coração se contaminar. Você sabe que é muito comum nós permitirmos que o nosso coração seja contaminado. Isto aqui é muito sério, é importante, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque o tempo todo nós somos bombardeados por todos os tipos de notícias, por todos os tipos de informações, nós somos bombardeados pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por conversas, na vida profissional, na televisão, diariamente. Nós recebemos informações. E a Bíblia diz que a boca é reflexo do que nós temos no nosso coração. A boca fala do que está cheio o... Então veja, como é muito sério esta questão da influência. Porque se alguém conseguir influenciar o teu coração, se alguém conseguir te influenciar com algo e colocar algo, plantar algo no teu coração, esta pessoa terá a capacidade de destruir a sua vida. Olha como
como é sério. Porque uma vez que o seu coração está cheio, o seu coração vai refletir através dos seus lábios, da abundância do coração, a sua boca vai falar. Então medite comigo. Entenda o que eu entendi da parte de Deus no dia de hoje, para que eu pudesse repartir com a igreja. Veja que quando alguém vem a você com uma palavra de morte, e isto penetra o teu coração, esta pessoa conseguiu um grande objetivo de trazer a derrota à sua vida. Sabe que quando alguém, por exemplo, te ofende, às vezes alguém fala alguma coisa que lhe traz uma mágoa, uma dor na alma, no seu coração, alguém vem com uma palavra de derrota, uma palavra que te magoa. Quando isto cai no teu coração, o que você faz durante o dia? O que você faz? Você pensa, você alimenta, você pensa, você alimenta, você pensa, você guarda aquilo, você carrega aquilo e às tantas, você despeja. É ou não é assim? É muito sério, porque se você permitir que alguém contamine o seu coração, que alguém te influencie de forma negativa, ou de maneira pessimista, ou com uma palavra de morte, com uma palavra de derrota, ou com uma palavra que venha para tentar desestruturar a sua vida, se isto cai no teu coração, meu amado, isto vai germinar lá dentro. E às tantas, a sua boca só vai falar disso. Então nós começamos a entender o seguinte: pastor, qual é a razão de tanta derrota? Qual é a razão de tantas contendas? Qual é a razão da falta de crescimento, de amadurecimento espiritual? Qual é a razão de tantas meninices? Qual é a razão de tantas coisas na vida de milhares e milhares de cristãos à volta do mundo? Está aqui o segredo. Deixou o coração ser contaminado. Então, o sábio diz: a morte e a vida está no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. No entanto, é da abundância do coração, diz Jesus, a boca fala do que está cheio. Você viu como tudo na Bíblia tem sentido? Aí nós começamos a entender quem eu ouço, quem me influencia, as pessoas que eu me cerco, quem eu estou ouvindo. Se a pessoa é alguém que vem com palavras de morte, palavras de derrota, palavras pessimistas, com palavras para ofender, se é alguém que vem com o intuito de lhe ofender ou qualquer questão, e você abre o seu coração para isso, o que acontece? O seu coração se enche disso e a sua boca vai gerar morte. O pensamento diz assim: entender o segredo da confissão de fé é uma verdadeira revelação. É saber usar a palavra da Bíblia Sagrada como a força que move o mundo espiritual a seu favor, misturando-a com fé. São sementes que germinam árvores frondosas, sobre as quais descansamos. Então, o que é, pastor, qual é o segredo de uma vida vitoriosa? O segredo é a confissão de fé. Ter uma confissão, saber confessar, declarar, confessar. Agora, quando eu confesso, a palavra de Deus tem uma força que move o mundo espiritual. Porque Deus é fiador. Diga, Deus é fiador da sua palavra. Então, se Deus é fiador, aquilo que eu falo move o mundo espiritual, porque Deus vela para que esta palavra se cumpra, ok? Então, para que algo saia do meu coração, da minha boca, isso tem que estar primeiro no meu coração. Você tem que encher o seu coração da palavra. Diga, eu preciso encher a minha vida da palavra. Você tem que viver assim. Olha, você não pode viver com maledicências, você não pode viver com difamadores, você não pode viver com pessimistas, você não pode responder aos maledicentes, você não pode responder aos difamadores. Amém? Pastor, estou com uma mágoa no meu coração, porque esta semana falaram de mim injustamente, a pessoa colocou meu nome na
latrina, falou contra a minha vida, me ofendeu, isto machucou o meu coração. Oh, amado, amada do Senhor, retira isso do seu coração. Não queira fazer justiça por conta própria. Não use a sua boca para falar contra a vida de ninguém. Seja sábio. A justiça vem de Deus. Se você foi ofendido sem justa causa, se colocar o teu nome na latrina, se falaram contra a sua vida, a justiça na sua vida virá de Deus. Mas não caia no engodo do inimigo e use as mesmas armas, porque isto é contra a sua própria vida. Amém? Eu tenho orientado, tenho falado à igreja, eu disse aqui domingo, disse na nossa reunião de oficiais, da importância de termos uma boca sábia. Eu disse aqui, se você ensina, às vezes você, sem que você perceba, você está ensinando a sua família, o seu filho, a ter zelo por Deus. Olha, eu tenho os meus 3 filhos. Aonde eu vou, os meus filhos estão comigo. A grande maioria dos lugares que eu vou, os meus filhos estão comigo, dentro do carro. Tudo que eu e a pastora conversamos dentro do carro, os meus filhos ouvem. Concordam comigo? Então, se em algum momento os meus filhos me ouvirem falando mal contra alguém da igreja, se os meus filhos me ouvirem falando mal contra alguém da minha família, se os meus filhos me ouvirem falando mal contra a liderança do meu ministério, os meus filhos vão ouvir aquilo e um dia os meus filhos vão sair de casa, não vão ter respeito a ninguém, a obra de Deus, as pessoas, a família, e eu vou me perguntar, mas por que os meus filhos são assim? Se eu nunca os ensinei isso. Eles ouviram o que eu falava, se eu falava mal, se eu não falava. Palavras são sementes. Então veja a importância de nós termos uma conduta. Não responda a ninguém, seja através do Facebook. Mandou indireta para mim, pastor. Ainda que seja direta. Olha, engula isto aí, não deixe cair no seu coração, enche o seu coração de coisas boas e profetiza a palavra. Amém? Porque o povo de Deus está perdendo muito tempo com palavra de morte, com palavras que não levam a lugar algum. Pelo contrário, levam à morte. Estão deixando de usar a boca para edificar. Diga, minha boca tem que ser usada para edificação. Olha aqui, vamos repassar um pouquinho do que foi domingo, né? Esses cultos anteriores. Olha o sábio. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Então, aquilo que você fala é que vai te satisfazer. Olha o sábio. A morte e a vida estão no poder. A morte e a vida estão no poder de quem? Da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, é meu dever, é seu dever como cristão que somos, sabermos utilizar bem esta grande arma que o Senhor nos deu. Então, você tem que saber guardar a sua boca. Tem que saber trancar a sua língua para não trazer morte. Você tem que saber trancar a sua boca, fechar a boca. Pastor, mas não é verdade que tem horas que dá vontade de falar? Pastor, às vezes não tem uma vontade de falar, Tem. Às vezes dá esta vontade. Quando esta vontade vier, você diga, eu repreendo esta carne, eu não vou deixar isto cair no meu coração, eu não vou alimentar o meu coração deste mal, da minha boca não sairá palavras de morte, porque a minha boca é um rio a jorrar água viva. Você está compreendendo? Nós temos que nos policiar, amados, nós temos que nos educar, porque senão nós vamos nos acostumar a viver como vivem os homens e mulheres que não têm a Cristo. Você sabe que nós temos que refrear a nossa carne. A Bíblia nos ensina a não olharmos ninguém segundo a carne, a não julgarmos a ninguém, a não apontarmos o dedo, a não usarmos a nossa boca de forma negativa, de forma maledicência. Então não use. Diga, a morte e a vida estão no poder da língua. Diga, eu tenho que saber usar a minha língua. Tem que saber, isso é importante. Nossas palavras nos prendem. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Quando o sábio
se referiu nesse texto bíblico. Se você depois ler esse texto bíblico, em casa você vai ver que ele se refere a ser fiador, né? Você pegar esse texto, o sábio está ensinando quando alguém se coloca como fiador de alguém, a não se pôr como fiador. Porque quando você se coloca como fiador, você está enredado, você está preso. Quando você é avalista de alguém, você está amarrado, você está preso. Então, quando você diz alguma coisa, você se torna o fiador daquilo que você falou. Quando você diz alguma coisa, você está amarrado com aquilo que você falou. Quando você deixa sair algo da sua boca, se é vida, vai produzir vida. Mas se é morte, vai produzir morte. Olha aqui, a palavra nos traz em justificação ou condenação. Porque pelas tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras serás condenado. Então, vamos ver aqui abaixo a base do que nós vamos entender e estudar nesta noite. Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Diga, a boca fala do que está cheio o coração. Quem já ouviu os médicos dizendo assim: você é o que você come? Quem já ouviu? Eu já ouvi. Os especialistas, aquele programa que passa de manhã, meu bem, como é o nome? Bem-Estar. Do Bem-Estar, tem um doutor, eu gosto de ver ele. Ele fala bem, ele fala umas coisas bacanas. Sempre que eu posso, eu dou uma assistidinha. E aí ele diz, né? Você é o que você come, você é o que você come. Então, olha, a Bíblia diz que você é o que você tem no seu coração. A boca fala do que está cheio o teu coração. Conhece alguém maledicente? Vive maldizendo, apraguejando, rogando praga. O coração é cheio disso. Conhece alguém pessimista? Não, porque eu sou muito cauteloso. Isso não é cauteloso coisa nenhuma. É pessimista, é derrotado. O coração é cheio de derrota. Conhece alguém assim? É porque o coração é cheio. Conhece alguém que não consegue dar um passo na vida, que sempre é uma palavra de derrota? Se não der certo, e se não dá, como vai ser? Se não conseguirmos, e se não der para pagar? Conhece alguém assim? Esta pessoa está com o coração cheio disso. A boca fala do que está cheio o coração. Meu amado, minha amada, preste atenção no que o Espírito Santo de Deus está falando contigo. Cuidado para que você não alimente o seu coração com coisas negativas. Se o inimigo é estrategista para colocar situações, para que os seus olhos vejam, para que isto caia no teu coração e venha e produza em você temor. O inimigo é estrategista para colocar pessoas soprando aos seus ouvidos, porque qual é a forma que o inimigo tem, pastor, para desestruturar a vida de um cristão? Este mundo jaz no maligno. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência, que usa os filhos da perdição, este espírito faz com que as pessoas venham soprar no seu ouvido palavras de derrota, palavras de morte, para que quando você ouça isto, você diga: isso é para mim, cai no teu coração. Está a perdição. A tua boca vai falar, você vai acreditar, você vai viver, e a tua boca vai proferir derrota. Você tem que aprender a rechaçar com a sua boca. Isto é uma grande arma que Deus te deu. Toda e qualquer palavra contra a sua vida. Se alguém disser: fulano falou mal de você, azar o dele. Enquanto ele fala de mim, eu estou de glória em glória, em perfeita vitória e harmonia com Cristo. Amém? Isso deve ser a nossa... Não, pastor, eu me sinto ofendido, eu me sinto mal com isso, eu estou com uma raiva. Amado do céu. Quando você alimenta o teu coração com isso, você põe isso no teu coração, sua boca só vai falar isso. Sua boca fala o que está cheio o coração. Não, pastor, que a pessoa veio e me disse que o meu projeto está errado, que não vai dar certo, isso não vai dar em nada. Você diga: aos teus olhos não dará, mas aos olhos do meu Deus, que começou esta boa obra na minha vida, Ele é fiel para levar até o fim. A palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Porque senão, nós ouvimos o tempo todo. O mundo é pessimista, amado. Sabe por que o mundo é pessimista?
Porque o mundo jaz no maligno. O mundo é pessimista. O mundo é pessimista. Então eu e você não podemos dar ouvido a um mundo pessimista. Agora, se eu começo a influenciar o meu coração, se eu começo a temer, se eu começo a questionar a palavra, se eu começo a questionar a fé, se eu começo a questionar a Deus, se eu começo a questionar o ministério, se eu começo a questionar o que Deus já fez na minha vida, se eu vou fazer como fizeram o que eu falei domingo, os homens que já haviam visto grandes milagres, não é? 12 espias, 12 príncipes, 10 começaram a murmurar, porque começaram a ouvir demais, ouvir além do que devia. Então, é fundamental ter um bom relacionamento com a palavra de Deus. Meu amado, se relacione com a palavra. Olha, você que não tem o hábito, não tem tido um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento com a palavra, tem sido um cristão que tem vindo à casa de Deus, que é frequente a casa, que dizima, mas não tem o hábito da Bíblia, da leitura, da meditação. É fundamental que você passe a ter. É fundamental que você passe a alimentar o seu coração com a sã doutrina, com a palavra de Deus, com a graça de Deus, para que no dia necessário, no dia da adversidade, no dia mau, porque ele vem, você saque do seu bom tesouro do seu coração uma palavra de vitória. Amém? Senão, como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos nos relacionar? Na sua vida profissional, olha, não separe Deus da sua vida profissional. Pastor, no meu local de trabalho, eu não misturo as coisas. Está errado. Pastor, no meu local de trabalho é assim, eu sou cristão, mas na minha vida profissional eu não incluo Deus para não ter problema. Isso é um erro. Isso é um erro. Porque Deus não está separado de você em momento algum. Você tem que estar em constante comunhão com Deus. Na sua vida profissional. Não deixe de falar de Deus, não deixe de falar da obra de Deus, não deixe de falar do amor de Deus para com você, para com a sua vida. Amém? Do que Deus fez de testemunhar. Olha aqui, vamos seguir aqui. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós somos o que nós falamos. Então, a boca exterioriza o que você pensa. Quando você vê alguém falando alguma coisa, é porque a pessoa pensa aquilo. Quando você vê alguém dizendo alguma coisa, é porque a pessoa pensa daquele jeito, pensa daquela forma. Então, o que a boca fala é porque o coração está cheio. Quando alguém só fala de amargura, o coração dela está cheio do quê? De amargura. Pastor, mas eu conheço uma pessoa, parece que a pessoa, pastor, é bipolar. A pessoa é bipolar porque uma hora está de um jeito e uma hora fala outra. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se alguém tem um problema desse, nós não ignoramos, mas cremos que pelas chagas de Cristo foi sarado. Muitas vezes não é esta questão, não. Muitas vezes o grande problema é o seguinte: a pessoa faz um esforço, a pessoa luta para querer ser diferente. Mas chega uma hora que a pessoa põe para fora o que ela tem no coração. Põe para fora o que tem no coração. Olha, tem gente que a pessoa estava assim, do nada, pastor, a pessoa fez e aconteceu. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa luta, vai tentando, faz um esforço. Mas não é esforço, você tem que tirar do teu coração. Você tem que arrancar do teu coração. Não se conformar com este século, transformar pela renovação da sua mente, arrancar do teu coração. Como? Pelo poder da palavra. O que limpa o coração? A palavra. Por exemplo, não sou capaz, eu disse aqui, precisamos de pessoas para trabalhar, para nos ajudar na recepção. Precisamos que os membros da igreja nos ajudem com as crianças. Eu não sou capaz. Você tem que tirar esta palavra de derrota, de mentira, que você não é capaz, e substituir por uma palavra que diz: a minha capacidade, eis-me aqui. Porque a minha capacidade e a minha suficiência, ela vem de Deus. Então você substitui, você troca o mal pelo bem, que é a palavra. Isto é o poder da libertação. Como é que eu vou destruir isto, pastor? Como é que eu vou arrancar isto aqui, que há 30 anos, 40 anos eu carrego comigo? Com a palavra. Diga, a palavra tem o poder de libertar. Diga, quanto mais palavra, mais libertação. Então é o poder da palavra. Então,
Como é que há esta libertação da conduta, libertação de um coração duro, transformar num coração de amor, um coração vingativo, se transformar num coração de paz? O poder da palavra. Diga, só a palavra tem esse poder. Louvado seja Deus. Olha, nós falamos aquilo que vai em nosso coração. E a boca do negativista demonstra falta de fé, de confiança no Senhor. Logo jamais alcançará a vitória. Olha aqui, o que sai da boca é o que contamina. Mas o que sai da boca vem do... E é isto que contamina o homem. Pastor, o que contamina o homem? O que sai da boca. Olha o poder da palavra. O que pode contaminar a vida de uma pessoa, pastor? O que pode produzir morte na vida de uma pessoa? O que pode trazer a derrota na vida de uma pessoa? O que pode trazer o caos na vida de um cristão que nasceu para reinar em vida, que é sal da terra, que é luz do mundo, que é abençoado, que é cabeça, que não é cauda? O que pode gerar a derrota? A Bíblia diz aqui, o que sai da boca vem do coração e é isto que contamina o homem. Porque do coração, olha de onde procede. Porque do coração procedem maus desígnios. Olha, o homicídio, o adultério, a prostituição, o furto, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então, nós somos, diga, eu sou aquilo que eu falo. Fala para o seu irmão, fala, você é aquilo que você fala. Você é o que você fala. E você faz aquilo que você fala, aquilo que vem do teu coração. Então, guarde a palavra. Olha, Hebreus 4, 1 e 2. Temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Olha, amado, você está aqui ouvindo esta palavra, você tem que fazer um bom proveito dela. Então, você está na igreja, não importa o tempo que você esteja aqui, você tem que ter uma consciência. Eu tenho que pôr isso em prática. Você tem que começar a exercitar. Mude. Olha, eu tenho dito aqui pelo Espírito de Deus, você vai ter que reprogramar a sua mente. Algumas pessoas viveram num lugar muito pessimista. Algumas pessoas cresceram num ambiente negativo. Algumas pessoas viveram a vida toda com pessoas que lhe mostraram o pior da vida. Agora a palavra de Deus, que é viva, eficaz, cortante, penetrante, que tem o poder de transformar, tem entrado no seu coração. Você tem que pôr esta palavra em prática. Eu brinquei aqui domingo, às vezes você tem que sair da sua zona de conforto e ver outros lugares. Você sabe que às vezes quando você vê coisas grandes, coisas melhores do que você está acostumado, isso abre o seu campo de visão, sabia disso? Eu brinquei de vez em quando, eu gosto de ir no shopping, eu gosto de ver coisa bonita. Eu ia ali na Praia Grande, mas na Praia Grande tem um pessoal meio feio. Eu parei de ir lá e comecei naquele shopping lá no canal 5, 6. Qual é o nome do shopping, bem? Miramar. Praia Mar. Eu gosto de ir no Praia Mar, no último andar, lá no canto tem uma loja da Brooksfield. Mas eles me tratam. Eu entro no Colombo. No Colombo a menina diz assim, vá provando lá, depois você vê se quer. No Brooksfield, o camarada vem, ele me põe o terno, ele me tira a medida, ele põe. Aí eu quanto custa esse? Ele disse, esse custa 3,5, 3.500. Eu ajusto, digo, vou pensar mais um bocadinho. Mas aquilo me sinto bem, Edinaldo. Aquilo me, sabe? Eles, olha, tem um perfume aqui, taca um pouquinho para eu sentir se é bom. Aquilo, aí eu saio dali, tem coisa boa. Mas eu entro no Colombo, o terno do Colombo, ele, não é que ele é ruim. O que, bem? Não fala mal do cavalo. Este é Colombo? Você veja que esse aqui está meio torto, ué.
Então você veja que às vezes você tem que sair do seu campo de visão. Estou brincando um pouquinho porque o assunto é sério. Você tem que sair às vezes do seu mundinho, tirar os seus olhos daquele mundinho, porque se você só olhar para aquilo, você vai dizer: eu só tenho direito à miséria, eu só tenho direito à pobreza, eu nunca vou alcançar a minha casa própria, eu nunca vou ter nada. Você vai encher o teu coração do mundinho que você vive. Meu amado, comece a olhar para outras coisas que estão além do seu mundinho e dizer: Senhor, é isto que tu tens para mim, ainda que hoje eu viva isso, mas é isto que o Senhor tem para mim, porque as tuas promessas para a minha vida são essas. Mano, você pode até tirar umas férias lá em Piruíbe, mas você tem que olhar e dizer assim: Senhor, eu quero Paris, eu quero subir na Torre Eiffel, não é? E pastor, eu fui passar as minhas férias lá em Mongaguá, choveu direto. Pode, você tem que pensar mais além. Nada contra. Estou brincando aqui, mas eu quero que você entenda. Amplie, porque senão você fica olhando para aquilo dizendo: é só isso que Deus tem para mim, isso que eu nunca vou conseguir. Tem gente que olha para aquela conta, entra todo dia na conta e diz: está negativa. Vou entrar só para ver o saldo negativo. E quando vê aquele saldo vermelho, menos 200, menos 1000, isto aqui é uma miséria de vida. Meu amado, mude a sua confissão. Comece a dizer: Senhor, eu não aceito esta situação. Isso não é mentira, está lá, pastor, mas não é mentira, está lá. Mas essa não é a verdade de Deus para a minha vida. Essa não é a verdade da Bíblia Sagrada. Não é isto que a Bíblia diz. Então, portanto, se a Bíblia não diz, se não está na Bíblia, eu não creio. Isto é uma mentira que tem que cair. Eu não vou viver humilhado. Eu não vou viver humilhado porque eu sou cabeça. Comece a usar a sua boca, amado. Tem poder. Tem poder. Isso aqui não é autoajuda, não é pensamento positivo. Deus é fiador. Diga: Deus é fiador. Diga: vida com Cristo é com fé. Olha Romanos 12, 23, a parte B do versículo. Porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé Amado, se não provém de fé, é pecado. E a fé vem por ouvir e ouvir Olha a importância de ouvir a palavra, de meditar na palavra. Eu falei domingo, né? Que o povo tinha visto milagres, o mar se abriu, o povo queria pão, Deus mandou o maná. O povo queria comer carne, Deus mandou codornizas. O povo estava calor demais durante o dia, Deus põe uma sombra durante o dia. À noite estava frio e escuro, Deus põe uma labareda de fogo que aquecia e iluminava. O povo viu tudo aquilo. E o povo se deixou influenciar por palavras de morte. Quantas coisas você já viu Deus fazer na sua vida, amado? Lembra quando você precisava pagar aquela prestação? Deus foi lá na última hora e supriu. Lembra quando o médico diz: olha, isto aqui é remédio para a vida inteira, não tem cura. E você viu Deus te curando, nunca mais tomou remédio. Você lembra quando aquela situação que parecia que estava tudo contra a sua vida, de repente vem Deus e abre uma porta? Por que você agora vai deixar o seu coração se contaminar com uma situaçãozinha que se levantou? Ou com o mensageiro de Satanás que diz que vai tomar o teu carro, que vai tomar a tua casa, amado, quem esse incircunciso filisteu pensa que é? Você serve ao Deus vivo. Amém? 2 de Crônicas, medita em casa, 20:15. Olha, esta peleja não é sua, é do Senhor. Diga: esta peleja é do Senhor. Diga: eu sei em quem eu tenho crido. Isto é a confissão de um cristão. Olha aqui, o povo murmurou. Números 14, 27 a 30. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga: Deus ouve tudo. Então quando você diz no carro, ou quando você diz: não é para mim isso aí, não vou conseguir. Deus ouve tudo. Quando você está ali pensando, falando com você mesmo. Uma coisa é falar com os outros, né? Você não fala com você mesmo?
Eu falo comigo mesmo, eu fico falando comigo mesmo. Olha, vai, eu vou conseguir, Deus é comigo. Você fica falando o tempo todo. Mas se você fica falando, eu acho que não vai dar, não. No fundo, você fica falando com você, no fundo, eu não sei, eu estou pessimista, no fundo, eu não sei se vai ser. Quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Quando você murmura, você fala contra Deus. Segue. 28. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Deus está dizendo, eu juro por mim mesmo, que tudo aquilo que vocês estão falando, que vocês vão cair morto como cadáver no deserto, assim vai acontecer. Sabe que de 20 anos para cima, 3 milhões de pessoas de 20 anos para cima foram dizimados. Deus já exterminou, que era para arrancar aquela mente do Egito, para tirar aquele... Porque estava no coração. Olha o 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Olha que coisa, mano. Olha o 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. De todos aqueles de 20 anos para cima, exceto 2, foi Josué e Caleb, que tinham uma confissão. Subamos, tomamos, o Senhor já nos deu por herança esta terra. O resto foi dizimado. Sabe por quê? Por causa de uma má confissão. Uma má confissão, ela contamina a família. Uma má confissão contamina uma igreja. Uma má confissão contamina uma cidade. Uma má confissão contamina um país. Uma má confissão contamina um mundo. Você tem que ter uma boa confissão no seu trabalho. Você tem que ter uma boa confissão na sua casa. Você tem que ensinar o seu filho, a sua esposa. Ensine a sua família a ter uma boa confissão. Como que a minha família vai aprender isso, pastor? Vendo o teu exemplo. Não seja um pessimista, um crente pessimista. Sabe o que me envergonha? Quando eu vejo um cristão, não sei se vai dar no trabalho, não sei. Será que vai dar certo? Aí você vê alguém que vai no bate-tambor, no bate-cabeça, não, vamos lá, vamos que vai dar, vamos junto. Dói ou não dói isso em Deus? Dói ou não dói? Você vê alguém que não ouve a palavra, que não tem o Deus que nós temos, com uma postura, vai dar certo, eu acredito, eu confio. E você vê um cristão esmurecido. Meu amado, tem pessoas que já foram influenciadas, sabe? Tem pessoas que já foram influenciadas. Pastor, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter mania de grandeza? Não, amado, não é mania de grandeza, mas é uma boa confissão. Porque o diabo é sujo, sabia? Sabe o que o diabo faz na mente das pessoas dentro da igreja? Olha, irmão, isso é vaidade, hein? Olha, irmão, isso é soberba, hein? Olha, irmão, isso é orgulho, hein? Olha, irmão, mania de riqueza, hein? Isso é a boca do diabo, amado. Sabe para quê? Para você, será? Será que desejar ter uma casa própria? Será que desejar uma viagem com a família? Será que desejar se vestir bem? Será que desejar comer bem é do diabo? Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o pior desta terra, é isso? Comereis agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu? Opa! Qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e? Então não ouça estas vozes. Há muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Tem um sentido. Às vezes alguém vem uma voz para dizer para você, estou em minha mania de grandeza. Você diz, será? Será que eu tenho que ser mais humilde? Será? Opa! Isto é espreitar, é aprisionar a tua liberdade em Cristo. Digo, o melhor desta terra, Deus preparou para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o... Então diga, é para mim.
Você, amado. Ainda que o mundo que você viveu diga que não, você vai ser o primeiro da sua família. Você vai ser o primeiro da sua família a se formar numa faculdade. Você vai ser o primeiro da sua família a ter um carro. Você vai ser o primeiro da sua família a ter uma casa própria. Você vai ter o primeiro da sua família a ter os filhos todos formados, bem casados. É isso que você tem que profetizar. Se na tua família, todo mundo diz, não, na minha família ninguém fez faculdade. Você vai dizer agora, eu vou fazer. Eu vou fazer, mas não é para mostrar que eu fiz, não. Eu vou fazer para que Deus seja glorificado através da minha vida. Para que as pessoas olhem para a minha vida e vejam o que Deus fez por mim, o que Deus fez na minha vida. Eu vou estar entre os maiorais, não para que o meu nome seja exaltado, porque que diminua eu, mas que Cristo seja exaltado através da minha vida. Para que todo mundo, quando olhar para a sua vida, diga, olha lá, olha onde fulano está. E você com seus lábios digam, eu estou aqui, porque Deus me colocou neste lugar. A Deus toda a honra e a toda a glória. Oh, amado, nós temos que viver desta forma. Porque senão nós vamos viver com um espírito de covardia, de temor. E deixa eu correr que o tempo não para. O tempo não para. Temos que encher o nosso coração das verdades de Deus. E transformar isto em confissão. Então eu encho o meu coração e transformo isso numa confissão de fé. Eu encho o meu coração e transformo isso numa confissão de fé. Deus não é homem para que minta. E nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Diga, Deus não é filho de homem para que minta. Diga, Deus é fiador da sua palavra. Diga, Deus não mente. Fala para o seu irmão, o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Olha aqui, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Diga, a palavra de Deus é viva. Olha, Hebreus 10:23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é... Amado, guarda a sua confissão da esperança. Diga, eu tenho que guardar a minha confissão. O que é guardar? Pastor, é guardar para mim. Ficar calado. Guardar é ter ela na sua propriedade para usar. Guardar contigo, ter com você para usar na hora certa, na hora correta. Amém? Olha aqui o versículo 17 a 20 do capítulo 6 de Hebreus. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, que somos nós, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Versículo 18. Para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos por âncora da alma, seguro e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo-se nos tornado sumo sacerdote, para que segundo a ordem de Melquisedeque. Amado, diga, Deus não mente. Diga, Ele é fiador. Diga, a palavra de Deus na minha boca tem poder. Diga, tem poder de vida, tem poder de cura, tem poder de transformação. Olha, você vai pegar alguém lá na tua casa. Nós somos derrotados. Não, nós somos abençoados. Abençoado nessa vida, olha em volta. Pelos olhos da fé, eu vejo a mudança. Pelos olhos da fé, eu vejo Deus fazendo, agindo. Esta é uma casa abençoada. Pastor, minha casa é um inferno. Você está profetizando morte. Você vai dizer, pastor, minha casa é uma bênção. Pela fé, minha casa é uma bênção. Amém? Pastor, meu trabalho é um inferno chegar naquele lugar para trabalhar. Você vai chegar e vai começar a profetizar. Pastor, aquele lugar é uma bênção. Eu já profetizo que é uma bênção. Aquele lugar é abençoado. Onde eu piso a planta dos meus pés é abençoado. Muda a tua confissão. Amém? Fala para o teu irmão aí. Fala, a nossa confissão tem poder. A nossa confissão tem poder. Amados, nossa confissão tem poder. Olha o ponto 4. No êxodo do povo hebreu para Canaã. Olha, Números 14, 24. Olha aqui. Porém o meu servo Caleb
visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência Caleb tinha outro espírito. Que outro espírito, pastor? O espírito da fé. Caleb não tinha o mesmo espírito daqueles outros 10. Ele tinha outro. Os outros tinham um espírito pessimista, um espírito de morte. Caleb tinha o espírito da fé. Qual é o espírito que eu e você temos, amado? O espírito Você tem o espírito da fé. Então, não murmure, não permita murmuração. Murmuração é rebeldia. Murmuração fecha a porta. Murmuração é morte. Não murmure com os seus lábios. Olha aqui, segundo aos Coríntios, Paulo diz isso. Tendo, porém, o mesmo espírito Este é o espírito de Caleb. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, na sua vida, tem uma postura de fé. Pastor, mas quando eu olho, quando você olha, você tem que olhar com os olhos da fé. Pastor, pastor, o médico disse que o problema é grave. Nós não estamos dizendo que não é, mas nós estamos dizendo que a palavra final é de Deus e que esta mentira vai cair. E que pelas chagas de Cristo você já foi sarado. Amém? Porque esse é o Espírito do Senhor que está em nós. Olha, de maneira... Isto aqui, amado, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Olha, não podemos servir a Deus e ao mundo. De maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo os costumes das nações dentre as quais tinham sido transportados. Amado, sabe que tem pessoas que estão vivendo assim na obra de Deus? Temem a Deus, de maneira que temem a Deus, mas ao mesmo tempo serve aos seus próprios deuses. Pastor, como assim? Tem pessoa que teme a Deus, só que ela diz, não, pastor, eu temo a Deus, eu venho à igreja, mas é que quando tem uma programação especial, aí eu não posso vir. Pastor, eu temo a Deus, mas sabe que quando tem aquele jogão do timão, eu não posso vir. Pastor, eu temo a Deus, mas é que tem, sabe, tem coisa que não... O que é? Tem gente que é assim. Teme a Deus, mas tem outro Deus na vida, outros deuses. Irmão, você tem que priorizar a vida com Deus. Você tem que colocar no teu coração a palavra de Deus. Você tem que ter compromisso com Deus. Você tem que valorizar as coisas de Deus. Valorize as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque quando você tem o seu coração cheio das coisas de Deus, isto vai extravasar pelos seus lábios. E isto terá uma implicância, um poder sobrenatural. Qual é o segredo, pastor, de uma vida vitoriosa? Qual é o segredo de uma vida de sucesso? Qual é o segredo? Salmos 91, versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás? É misturar a palavra com fé. Ah, mas vai cair do meu lado, vai... Em mim não cai. Não, mas em mim não. Não, mas você está com soberba. Não, eu sei em quem eu tenho crido. Não, mas olha que vão arrancar. De mim ninguém arranca nada. Porque aquilo que Deus me deu, ninguém tira de mim. A bênção do Senhor na minha vida não acrescenta dor. Olha, se você ganhar isto aí mesmo, tu vai acabar com a tua vida. Com a minha vida nada acaba. Porque o que Deus fizer chegar às minhas mãos, que vier do Senhor, as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Amém? Olha, cuidado, porque se você realmente chegar neste patamar aí em cima, quanto mais alto, maior a queda. Amado, com o Senhor nós estamos seguros. Com o Senhor nós não caímos, voamos como águias e damos voos mais altos. Você está compreendendo? Não, olha, cuidado que a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo é a voz do diabo, a voz de Deus é a voz da Bíblia. Que história é essa? A voz do povo foi lá, os 10 espias. Ah, vamos morrer, são gigantes. Vai cair do teu lado, vai cair à tua direita. Diga, eu não serei atingido. Ah, está vindo crise agora, eleição. Diga, eu não serei atingido. Ah, não vão dar aumento, não sei o quê. Eu não serei atingido. Amém? Tem que confessar. Qual o segredo, pastor? Misturar a palavra com fé. Olha aqui, Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará.
toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procedeste, diga, toda arma forjada contra mim não prosperará. Diga, não vai prosperar. Diga, contra mim o mal não prospera. Aí vai vir alguém dizer, estão falando mal de você. Contra mim o mal não prospera. Isso não cai no coração. Olha, estão falando lá umas coisas a teu respeito. Eu passei no corredor, eu ouvi o chefe falando de demissão, de cortar, eu ouvi teu nome. Toda arma forjada contra mim não prosperará. Prospera. Olha, cuidado, se eu fosse você, tomava cuidado, hein? Estão falando de você. Arma forjada contra mim não prosperará. Olha como tem que ser. Isso aqui é fé. É a palavra com fé. Olha aqui Joel 2,25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo cortador, destruidor, cortador, o meu grande exército que veio contra vós outros. Olha, começa a dizer, eu creio na restituição de Deus na minha vida. Comece a dizer, quer restituição de saúde? Pelas chagas de Cristo eu fui sarado. Eu terei para emprestar, não tomarei emprestado. Tudo que tiraram de mim, Deus me devolverá no mínimo em dobro. Se tiraram alguma coisa de você, louvado seja Deus. Tomaram que tenham tirado muito. Oi, de mim já tiraram e tiraram muito, eu louvo a Deus. Sabe que já tiraram muitas coisas de mim. Uns anos atrás, eu perdi muito em termos financeiros. Os últimos anos para trás, eu perdi muito, muito em termos financeiros. Sabe que eu louvo a Deus? Porque Deus já tem me restituído, e não é em dobro não, tem me restituído muitas vezes mais. A cada dia Deus tem me... Eu louvo a Deus. Diga, Deus vai me restituir. Esta é a confissão, isto é a confissão. Para nós encerrarmos, caminhando para o final. Ponto 6. Muito embora Golias fosse um gigante e ameaçasse Davi, ele não se intimidou, confessou sua vitória e venceu a luta. Não pode haver dúvidas. Amado, todo gigante tem uma fraqueza. Todo gigante, guarda isso no teu coração. Todo gigante tem uma fraqueza. Davi não ignorou que tinha um gigante ali. Mas ele foi com a palavra. Quem é esse incircunciso filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo? Olha, Golias estava lá com armadura, com espada, com escudo, com tudo. Queria matar Davi. Aquele cabeção, ele era um gigante. Devia ter uma cabeça do tamanho desse púlpito enorme. Aquele capacete, devia ter uns 50 quilos de chapa de ferro naquele capacete. Mas tinha uma brechinha, aonde a funda lançou a pedra, bateu e derrubou. Todo gigante tem um ponto fraco. E como que eu sei que ponto fraco é esse, pastor? Quando você declara a palavra de Deus, é como uma pedra lançada com uma funda. Ela encontra o ponto fraco e derruba. Tem que ser por fé. Eu quero encerrar a mensagem dizendo aos irmãos que nós não podemos permitir que os nossos lábios falem contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Meu amado, minha amada, olha a palavra final, guarda isso no teu coração. Põe a palavra final, por favor, guarda isso no teu coração. Muda hoje a tua confissão. Confesse o que a Bíblia diz a teu respeito. Tenha a ousadia de crer na palavra. Tuas palavras são sementes que podem mudar o rumo da tua vida. Creia, fale segundo a palavra da graça de Deus. A partir de hoje, você vai falar de acordo com a palavra, se você não tinha falado. Eu encerro com João 6, 28 e 29. Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Meu amado, creia em Jesus, creia no que Jesus disse, creia na palavra de Deus, confie nesta palavra, confesse esta palavra e veja a vitória na sua vida. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor.
Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Diga: eu sou vitorioso. Eu sou mais que vencedor. Eu sou cabeça e não sou cauda. Olha, isso não é palavra positiva, não. Isto é Bíblia. Isto é Bíblia, amado. E Deus é fiador. Diga: Deus é fiador desta palavra. Diga: vai se cumprir. Vamos ficar de pé. Você vai confrontar aí uma situação agora. Você vai confrontar, Ivone, esta situação na vida do teu pai, amada. Nós vamos confrontar hoje situações contra as nossas vidas. Você vai confrontar na tua família. Pastor, se levantou algo contra a vida do meu filho, contra a vida da minha filha, do meu esposo. Eu não estou sabendo como lidar com esta situação. Você vai confrontar com a palavra. Você vai orar. Você vai mandar uma palavra de cura, de mudança. Você vai mandar uma palavra, Deus vai inclinar aquele coração. Quem inclina o coração do rei e guia para onde quer Deus. Quem conduz as nossas vidas é Deus. Experimenta, amado, experimenta crer, experimenta mandar uma palavra de fé agora. Te desafio nesta noite a você mandar uma palavra. O que você quer ver na sua vida? Manda uma palavra agora em nome de Jesus, Pai amado e eterno. Nós aprendemos na tua palavra que quando enviamos uma palavra, ela tem poder. Quando falamos em nome de Jesus, este nome está acima de todo nome. E nós estamos aqui mandando uma palavra para as mais diversas situações que têm afrontado a vida do seu povo. Mandamos uma palavra para este filho que está sem direção, sem rumo. Este filho que está sobre um espírito de rebeldia, de descontrole. Mandamos uma palavra que o Senhor entre, curve este coração e incline este coração a Ti. Mandamos uma palavra a este marido que tem vivido, Pai, maltratando a família, maltratando o esposo, o casamento. Mandamos uma palavra de mudança que cesse em nome de Jesus. Mandamos uma palavra para esta esposa que não se curva a Ti, que não se rende a Ti, que desdenha da fé. Inclina este coração a Ti. Mandamos uma palavra para aqueles perseguidores, para aquele chefe, para aquele patrão, para aquela empresa, para aquelas pessoas que têm perseguido o Teu povo. Pai, armas forjadas contra nós não prevalecerá. Mandamos uma palavra para aquelas pessoas que têm impedido algo de chegar às nossas vidas, que têm se levantado contra nós, que têm se colocado como uma barreira à nossa frente. Já caiu por terra. Armas forjadas contra o povo desta igreja não prevalecerá. Nós cremos na Tua palavra, nós confiamos na Tua palavra. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que crê contra a esperança. Nós cremos na Tua palavra que diz que quando nós ligamos na terra é ligado nos céus. Que quando dois ou mais se reúnem e ligam na terra acerca de um assunto, assim será. Nós cremos na Tua palavra que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Nós cremos na Tua palavra que diz que tudo que nós semearmos, nós colheremos. E nós estamos semeando palavras de vitória. Nós estamos semeando palavra de vida. Nós estamos semeando aquilo que nós cremos. Nós cremos, por isso falamos. E nós sairemos daqui nesta noite convictos de que nada nem ninguém vai impedir o nosso sucesso. Nada nem ninguém vai impedir a nossa prosperidade. Nada nem ninguém vai emperrar a nossa vitória. Se alguém vai em algum departamento travando a vida do Teu povo, tira. Que caia por terra. Que bata em retirada os inimigos de Israel. Que bata em retirada o inimigo do Teu povo. Que bata em retirada, Senhor. Que caiam por terra os inimigos de Israel. Nós não recebemos, nós não aceitamos derrota no nosso meio. Nós não aceitamos o fracasso no nosso meio. Nós somos vencedores, nós somos vitoriosos. Se está na Bíblia, nós cremos. Muda a mente do Teu povo.
Se alguém entrou aqui com uma mente de derrota, com uma mente pessimista, que tem vivido num mundinho, Senhor, achando que não é capaz, que nunca vai ter uma casa própria, que do jeito que está não vai dar, que aquilo que está ganhando não vai dar, com o que ganha é impossível, cai por terra agora esse pensamento. Nesta peleja não tereis que lutar. O Senhor me disse hoje de manhã, nesta peleja não tereis que lutar. Esta peleja não é tua, é minha. Senhor, nesta causa da justiça, esta peleja não é minha, é tua. Esta peleja não é do teu povo, é tua, Senhor. A tua palavra nos diz: crede no Senhor, estareis seguro. Credes nos seus profetas e prosperareis. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos na profecia que vem desse altar. Nós cremos na profecia que vem desta igreja. Nós cremos na profecia que vem deste ministério. Nós cremos na profecia que vem da tua palavra, porque tu és fiador desta palavra. E nós cremos que no tempo de sequidão, no tempo de deserto para o mundo, haverá ribeiros, haverá prosperidade. A nossa folha não murchará, o nosso trigo não acabará, o nosso azeite não secará, não acabará. Nós teremos para emprestar e não tomaremos emprestado. Abre as portas nesta quinta-feira, Jesus. Abre as portas e derrama as chuvas de bênção sobre o povo deste ministério. Que milagres, sinais, prodígios e maravilhas acompanhem a palavra que foi ministrada nesta noite. Que sinais, prodígios e maravilhas aconteçam na vida deste povo que aprendeu a se guiar por fé. Em nome de Jesus.